Graça e paz, meus irmãos. Que Deus possa nos abençoar neste dia 12 de setembro, onde o sol está quente. O céu não está tão bonito, mas está meio nublado. Mas o sol está quente. Hoje está muito quente aqui. Como está aí na sua cidade? Está quente, está frio? Aqui está quente, irmãos. Ih, meu Deus do céu, hein? E hoje o dia promete ser um dos mais quentes do ano. Mas eu quero agradecer você por estar fazendo um acompanhamento conosco nesse dia 12, no qual nós estaremos lendo Atos capítulo 12 e vamos estar instruindo e incentivando a sua leitura bíblica. Você já está lendo, você já leu esses 12 capítulos do livro de Atos, então você já está sabendo que a perseguição aos cristãos, ela resulta na expansão do evangelho. Que coisa maravilhosa. Deus usa o mal que os homens querem contra a minha vida e contra a sua vida, com relação ao bem que ele tem planejado para mim e para você. Deus transforma o mal em um bem. Amém? Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos falar a respeito do capítulo de número 12, que hoje começam mais perseguições aos cristãos. Você pensa que você é perseguido hoje pelo seu vizinho que não é cristão? Você pensa que você é perseguido hoje pelo governo que vai te proibir de falar de Deus? Você pensa que você é perseguido hoje pelos seus parentes não aceitarem a sua denominação ou a sua opção religiosa? Você vai ver um pouquinho mais a respeito da perseguição que os apóstolos passaram nesse livro de Atos. Começa o capítulo de número 12 assim. Por esta época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Tiagão, porque Tiagão estava inflamando a palavra de Deus sobre as pessoas. E Herodes ficou muito bravo, porque ele falava que Jesus Cristo era o nosso rei. E aí Herodes falou que rei só tinha ele. Quando ouviu isso, versículo de número 3, quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. E isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Herodes viu que a perseguição que estava acontecendo com relação a perseguição que estava acontecendo com relação aos apóstolos fez com que os judeus ficassem felizes. Os judeus ortodoxos não queriam a pregação da palavra de Deus. Por quê? Porque os judeus começaram a ficar desconfiados quando os não-judeus começaram a aceitar Jesus. E alguns que eram judeus, mesmo com Jesus aqui, já não o aceitavam. Agora que Jesus não estava presente, os apóstolos tinham tomado o gosto pela palavra de Deus através do Espírito Santo, isso fez com que os judeus ficassem inflamados e começassem a perseguição aos cristãos. E aí, o que aconteceu? Prenderam Pedro. Prenderam Pedro porque Pedro era o que falava com mais altivez, Pedro era o que falava com mais intrepidez, Pedro falava com mais coragem a palavra de Deus, e prenderam ele, colocaram ele em uma cela. E o versículo de número 5 diz, e assim Pedro estava preso e era vigiado por guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor para ele. Hoje eu e minha esposa estávamos conversando e falamos a respeito da importância da intercessão da igreja. E não estou falando só com relação aos pastores, mas a importância da oração da igreja com relação aos governos, com relação aos políticos, com relação à nossa liderança. Irmãos, é necessário que a igreja esteja junta em oração. É necessário que a igreja esteja em intercessão constante. Irmãos, na nossa igreja nós estamos fazendo com as mulheres uma intercessão divina às 9 horas da noite durante 21 dias. Mas você não precisa fazer dos 21 dias. Faça da vida toda essa intercessão, irmãos. Você tem que acordar de manhã, já tem que dar glória a Deus. Você tem que dormir dando glória a Deus. Você tem que se alimentar dando glória a Deus. Você tem que viver 24 horas do seu dia exaltando o nome do Senhor na sua vida. Amém? Mas vamos lá. E Pedro foi preso e a igreja continuava intercedendo. E no versículo de número 7, do 6 até o 19, é onde acontece um milagre. Porque, irmãos, a perseguição faz com que o evangelho seja divulgado e seja explorado por mais pessoas. Mas também há uma perseguição. E quando há esta perseguição,
Os milagres de Deus acontecem na vida daqueles que estão sendo perseguidos. Por isso, seja forte e corajoso e não desanime, porque Deus tem um plano e um propósito com essa perseguição que você está passando. Mas vamos lá, no versículo de número 7. De repente, apareceu o anjo do Senhor, aonde? Dentro da cela, e uma luz que brilhou dentro da cela de Pedro. E o anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Olha que coisa linda. As correntes estavam presas nas mãos de Pedro. E o anjo falou para ele levantar. A hora que ele levantou, a corrente caiu. Como caiu? Não abriu? Alguém abriu? Não. E irmãos, Deus quer te libertar. E não se pergunte como Deus quer libertar. Só aceite a libertação do Espírito Santo de Deus que Ele está colocando na sua vida agora. E aí o anjo falou: aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Apertem o cinto e amarrem as sandálias. Sandálias, calçar a palavra de Deus, calçar o evangelho de Cristo Jesus. Apertem o cinto, a couraça da justiça, porque Pedro estava sendo preso. Pedro, fique tranquilo que a justiça está sendo feita. Só que faça o quê? Continue na palavra, no evangelho. Calce as sandálias, que a justiça vai ser feita. Estude a palavra de Deus, que a justiça vai ser feita. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais próximos da justiça você ficará. E aí, no mesmo versículo diz o quê? Ponha a capa e venha comigo, ordenou o anjo. A capa simboliza o quê? A capa simboliza a unção. Vocês lembram quando Elias passou a unção para Eliseu, que a capa dele caiu em cima de Eliseu e Eliseu teve a porção dobrada dos milagres? Então, a capa significa a unção de Deus. Coloque a unção de Deus sobre sua vida. Quem é do Senhor vai te perceber, e quem não é do Senhor não vai perceber. Porque Pedro, irmãos, se você for ler do versículo 9 até o versículo 10, Pedro estava atordoado e não sabia se aquilo era verdade. Pensava que aquilo era um sonho que ele estava tendo, uma visão que ele estava tendo. E no versículo 11, depois dele sair pelo primeiro, pelo terceiro portão, Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo os que os judeus tenham a intenção de fazer contra mim. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Ore, irmãos. Ore. A situação está ruim, ore. A situação está boa, ore. Ore incessantemente. Não pare de orar. As pessoas aqui não paravam de orar. Ore que as coisas acontecem. Para de perder tempo e ficar murmurando e resmungando. Vai orar. Ah, mas pastor fulano fez isso. Ore pela vida de fulano. Ah, Beltrano não fez isso. Ore pela vida de Beltrano. Ah, pastor, mas eu queria isso. Ore para que você consiga. Trabalhe para que você consiga. Dê o seu dízimo para que você consiga. Ajude ao próximo para que você consiga. Eu sempre falo isso. Teoria da prosperidade é você trabalhar, não gastar mais do que você ganha e ajudar alguém que está necessitado ao seu redor. E aí você vai ser próspero diante do Senhor. Amém? E aí Pedro foi lá até a casa de Maria e bateu. Ele bateu no versículo 13. Ele bateu na porta da frente e a empregada que se chamava Rode foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. E eles disseram: você está ficando doida. Porém, ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Irmão, vocês já imaginaram Pedro batendo na porta? Pedro tinha acabado de sair da cadeia. E vai até a porta, tum, 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 tum. E aí alguém fala: nossa, é Pedro. E vai lá correndo e não abre a porta. E Pedro, tum, 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 tum. Pedro estava morrendo de medo de novo, você pensa. E ninguém abria a porta para Pedro. Pedro é fantástico, Pedro é maravilhoso. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente abriram a porta para Pedro. E viram que era Pedro mesmo e ficaram todos assustados. E Pedro fez o sinal com a mão para ficar todo mundo quietinho. Por quê? Quieto. O milagre de Deus, quando acontece somente para você. E às vezes você não precisa falar para ninguém. Muitas vezes Deus quer que você testemunhe. Mas algumas vezes Deus quer que você fique com o milagre exatamente para você.
E aí o que aconteceu? No versículo 18, quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. E todos foram procurar Pedro e ninguém achou Pedro. Olha que coisa linda. Porque as cadeias não estavam quebradas, não tinha sido arrombada. A porta estava fechada, as correntes estavam fechadas, só que jogadas no chão, sem Pedro lá. Foi como se Pedro tivesse sido abduzido. Pedro sumiu dali e apareceu em outro lugar. Irmãos, quando Deus quer fazer as coisas, as pessoas que estão à sua volta não vão compreender aquilo que está acontecendo. Elas só vão ver que é um milagre. O que é um milagre na sua vida? Milagre é algo que você não pode explicar. Não há explicação para o milagre. É por isso que ele é milagre, senão ele se chamaria fato. Porque o fato tem uma explicação, o milagre não tem. Eu sou um milagre de Deus e você é um milagre de Deus. Porque você já era para estar morto faz tempo, você já era para estar enterrado faz tempo, mas Deus permitiu que você vivesse até agora. Para quê? Para a divulgação do evangelho dele. Amém? E aí do versículo 20 até o versículo 25 diz o quê? Vamos ler. O rei Herodes estava com muita raiva dos moradores da cidade de Tiro e de Sidom, porque eles formavam um grupo, formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro, conseguiram o apoio de Blasto, que era um funcionário do palácio. E eles pediram a Herodes que fizesse as pazes com eles. Com quem? Com o pessoal da onde? Da Galileia, os judeus da Galileia. E aí pediram que o rei Herodes fizesse as pazes com ele, pois os alimentos que a região deles recebia vinha deste país. Você lembra do versículo, no capítulo 11, que houve-se uma grande fome e os judeus começaram a mandar alimento para as pessoas que estavam necessitadas? Então aqui houve-se uma resolução. Herodes ficou bravo e queria ficar contrariando os judeus. E aí os judeus falaram, calma que eles estão mandando comida para nós. Então fica na boa. Quando Deus mandar você ajudar, ajude sem saber a quem. Porque eles estavam ajudando e Herodes queria matar eles. Olha isso, que loucura. E aí o versículo 22, o povo grita, porque Herodes fez o quê? No 21, Herodes marcou um dia com eles e nesse dia se vestiu de rei, vestiu a sua roupa mais bonita de rei, sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. Um discurso falando como se ele fosse o rei, como se ele fosse o todo-poderoso. E o povo gritava, é um Deus e não é um homem que está falando. Olha o que aconteceu depois. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece, e ele morreu comido de vermes. Por que ele morreu comido de vermes? Porque ele falou que ele era o rei e por isso não estava faltando alimento. Que ele estava no controle de todas as coisas e a região só tinha sido soberana ou sido próspera porque ele estava sendo um bom administrador. E isso não era verdade. Se você for ver no capítulo de número 11, só estava sendo administrada a cidade e o povo comendo porque os judeus estavam levando trigo, levando farinha, cevada e trigo para a região da região da Galileia para essa região. Então Deus falou, aqui nós estamos ajudando você, você está pegando a honra para você? Os bichinhos comeram rei Herodes. É isso mesmo. E aí no versículo 25 diz, Barnabé e Saulo terminaram o seu trabalho e voltaram de Jerusalém, trazendo João Marcos consigo. Olha que coisa linda. E aí novamente começou a expansão do evangelho através de Barnabé, através de João Marcos e através de um homem chamado Saulo ou Paulo de Tarso. Amém? Que possa ter sido tão abençoado para você como foi abençoado para mim. A partir de amanhã, no capítulo de número 13, nós vamos falar a respeito da primeira viagem missionária de Paulo. E aí nós vamos acentuar um pouco mais a efetivação de Paulo como apóstolo de Cristo, tá bom? Que Deus possa te abençoar e até amanhã no capítulo de número 13 da palavra do livro de Atos do Senhor para mim e para a sua vida. Que Deus abençoe seu dia em nome de Jesus.